duas opções foram colocadas ao ser humano. No contexto da história do pecado, dois senhores, dois caminhos, dois destinos foram colocados diante da humanidade. Mas a pergunta que não quer se calar é: se Deus é amor, por que tanto sofrimento? Por que as pessoas têm que morrer? Se Ele é o dono da vida, por que Ele permite o sofrimento? Pois hoje vamos estudar o livro de Apocalipse, livro de Gênesis, para entender a origem do pecado, como Deus lida com o pecado e como o pecado será destruído. Será que o pecado realmente será eterno? Pois vamos descobrir na palavra de Deus como Deus vai restaurar o novo céu e a nova terra. Para entendermos a história do pecado, devemos buscar entender a palavra de Deus e sabermos de onde é que começou o pecado, quem trouxe o pecado ao mundo. E percebemos que o livro de Gênesis mostra a Deus como Deus criou o mundo. E percebemos que o mundo era belo e perfeito. Mas agora, de onde é que surgiu o pecado? De onde é que nasceu o pecado? Eu quero que os irmãos me acompanhem no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 13, e saberemos como é que surgiu o pecado e como é que Deus lidou com o pecado. Isaías 12, 13 diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu e levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante a Deus. Então percebemos a ideia de Satanás. Percebemos, queridos irmãos, que o pecado surgiu na mente de Satanás, não é? Agora, como um ser perfeito pode ter pecado? Isso é um mistério, isso não está revelado na palavra de Deus. Mas o que a Bíblia revela é que Satanás é o originador do pecado, é que Satanás cobiçou o trono de Deus. Satanás queria ser como Deus, queria ser adorado, ele queria estar acima de Deus. Então Deus, sendo soberano, não permitiu isso. Por isso o livro de Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 8, mostra que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos não prevaleceram no céu e foram expulsos de lá. E quando eles foram expulsos, queridos irmãos, eles foram expulsos e jogados aqui na terra. E quando Satanás viu que no céu já não tem mais lugar, então começou agora a enganar os nossos primeiros pais, isto é, Adão e Eva. Lemos o livro de Gênesis capítulo 3, entendemos algo interessante. Percebemos que Satanás pegou do fruto e entregou a Eva. E a Eva, por sua vez, deu ao seu marido, que também o comeu. Então Satanás deu um grito de vitória, dizendo que o mundo está nas minhas mãos. Então, quando nós lemos o livro de Mateus capítulo 4, percebemos a conversa de Jesus com Satanás. Satanás disse: esse mundo, tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Perceba, irmãos, tudo isso me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Essa expressão que Satanás usou é lá do Jardim do Éden. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto, eles entregaram o mundo a Satanás. E Satanás tornou-se o dono do mundo. Então Jesus teve que descer do céu para morrer, pagar o preço, não é, para libertar o homem. Mas uma questão, irmãos: Satanás teve toda a oportunidade para se arrepender. Por isso Deus não é Deus de injustos. Deus deu a oportunidade a Satanás para que se arrependesse e abandonasse os seus maus pensamentos. Mas por sua vez, Satanás rejeitou os conselhos divinos e eles foram expulsos do céu. Então quero que os irmãos me acompanhem para saber mais sobre a história do pecado e o seu final. O livro de Isaías e o livro de Apocalipse mostraram de onde é que surgiu o pecado. De um ser, um anjo, querubim, que agora nós conhecemos como diabo, Satanás, não é, dragão. E percebemos, queridos irmãos, que esse mesmo anjo, ele queria ser Deus. Ele queria estar acima de Deus. Por isso Isaías diz que ele tentou, não é, ser como Deus. E percebemos que essa tentativa dele foi anulada. E como ele não conseguiu no céu, então desceu à terra para assim tentar os nossos primeiros pais. Isto confirmamos no livro de Gênesis capítulo 3. Percebemos que Satanás apareceu a Eva como uma serpente e começou a conversar com a Eva. E ele diz que é verdade que o Senhor disse que não podem comer do fruto dessa árvore. Perceba, irmãos, Satanás, ele estava a enganar a Eva, mostrar a Eva que a Eva pode ser Deus.
Porque ele diz que se vocês comerem desse fruto, vocês não vão morrer. Vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, ele queria dar a entender ao ser humano que o ser humano pode ser um Deus, pode ser imortal, pode ser onisciente, onipotente. E percebemos, queridos irmãos, que Adão e Eva caíram nessa mentira de Satanás. E percebemos que Satanás saiu vitorioso. Mas o livro de Gênesis continua ainda explicando sobre a origem do pecado. Porque o pecado não só parou por aí no Jardim do Éden, mas ele continua se alastrando. Não é? E gostaria de levar mais uma vez o pensamento do irmão no livro de Gênesis, capítulo 6, onde poderemos entender como é que o pecado trouxe à humanidade. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5 diz o seguinte: E o Senhor viu que a maldade do homem, na terra era tão grande e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Perceba, irmãos, alguns estudiosos dizem que Deus não pode se arrepender, porque Ele é onisciente. O termo arrepender-se é entristecer-se. Ou seja, Deus viu que a maldade do homem era tanta, e que Deus criou uma tristeza enorme no coração de Deus, que Deus disse: não, darei cabo de toda a raça humana, tanto o homem e os animais. Por isso o livro de Gênesis, capítulo 6, continua ainda a dizer sobre a história de Noé. Deus levantou Noé para advertir o povo que se arrependesse dos seus pecados. E que se eles se arrependessem, eles viveriam para sempre. Mas o povo escolheu desobedecer a Deus. Escolheu entregar o seu caminho a Satanás. E por sua vez, Noé pregou 120 anos. Noé pregou 120 anos. 120 anos de graça, de misericórdia. Mas o povo não quis saber da palavra de Deus. E Noé continuou pregando, construindo a arca. E se ele entrasse na arca, eles não morreriam. Mas se eles ficassem de fora, então eles seriam mortos, levados pelo dilúvio. E por sua vez, o povo não aceitou as mensagens de Deus. Apenas 8 pessoas entraram na arca e os animais. E percebemos que, irmãos, a maldade do homem era tanta que em Sodoma e Gomorra, os homens, não é, faziam sexos com as crianças, traíam-se uns aos outros, pais a violar os seus filhos. Tudo isso fruto do pecado. Porque em Gênesis vimos a entrada do pecado no mundo. Mas por sua vez, Deus levantou um remanescente para advertir ao povo que abandonasse o seu pecado. E nós conhecemos como Noé. Transmitiu a mensagem de Deus 120 anos de misericórdia. Mas o povo não quis obedecer os mandamentos de Deus. E por sua vez, Deus tem que dar cabo de toda a raça humana que não quisesse obedecer a sua palavra. Não porque Deus é um Deus vingativo, mas porque a misericórdia de Deus teve seu limite. Então Deus teve que dar um basta à raça humana, porque o pecado era tão grande que entristeceu o coração de Deus. Por isso, irmãos, mais uma vez, quero que os irmãos me acompanhem em outro texto para entendermos a questão do pecado. Porque Adão e Eva e Sodoma e Gomorra e o dilúvio são coisas passadas, são história para nós. Mas diz a Bíblia que a história se repete. Agora nós somos Adão e Eva, não é? Somos Noé. E o que nós devemos fazer? Devemos escolher conforme o povo escolheu desobedecer a Deus, ou escolher conforme Noé fez, construir a arca e entrar na arca e obedecer a Deus. Por isso, vamos mergulhar mais uma vez na palavra de Deus e entendemos qual é a tua escolha, o que você deve fazer, o que eu devo fazer para assim herdar a vida eterna. Por isso, me acompanha mais uma vez para entendermos a questão do pecado, a destruição do pecado está próximo. Então, venham comigo para entendermos esta questão do pecado. O livro de Apocalipse mostra a esperança
de todos aqueles que abraçarem a palavra de Deus. Porque Gênesis mostra como Deus criou o mundo. E o livro de Isaías mostra como um ser, um anjo, que foi criado com tanto amor, se rebelou contra o seu Criador. E o Apocalipse mostra o futuro dos santos e também mostra a destruição dos ímpios. Querido irmão, a mesma mensagem que Deus deu ao João é a mesma mensagem que Deus estende até hoje. Porque no Antigo Testamento, Deus levantou um remanescente que hoje conhecemos como Noé. E hoje, Deus tem levantado homens e mulheres para transmitir a mensagem a toda a criatura. Por isso, se o irmão continua em pecado, continua desviando dos caminhos de Deus, é hora de se arrepender. Porque estamos no tempo do fim. Porque Jesus dentro em breve voltará. Cristo prometeu que um dia vai voltar e vai executar o mal, vai eliminar o pecado e todos aqueles que estavam agarrados no pecado. Por isso, enquanto Jesus ainda não voltou, é tempo de se arrepender. É tempo de dizer: Senhor, quero estar aos teus pés. Por isso, gostaria de ler um texto, não é? Que está no livro de Apocalipse, que nos garante o futuro de todos os santos. Apocalipse 21, versículo 1. É um texto muito bonito que nos mostra o futuro, que nos dá a esperança da salvação da vida eterna. Apocalipse 21, versículo 1 diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está dentre os homens, pois habitará com eles. Ele será o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O versículo 4 diz o seguinte: E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se foram. Ou seja, a esperança de todos os santos está no livro de Apocalipse. A esperança dos santos está no livro de Gênesis. Porque Gênesis mostra como Deus criou o mundo. E o Apocalipse mostra como Deus vai restaurar o novo céu e a nova terra. E o Apocalipse 20 mostra a destruição tanto de Satanás e de todos aqueles que seguiram os seus enganos, os seus pensamentos, os seus caminhos. Por isso, a escolha que eu fiz e que eu quero que o irmão faça é que escolhamos a vida que está ao lado de Deus. Por isso, ainda dá tempo de se arrepender. Se o irmão continua vivendo no pecado, fazendo do pecado seu estilo de vida, agora dá um basta no pecado. Se esforça, ore a Deus, pede a orientação divina, busque a Deus. Porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Não há nada que você não possa fazer sem o Filho de Deus. Busque a força divina. Só assim o irmão vai conseguir deixar os seus pecados. Por isso, João estava preso naquela ilha, longe da sua família. Por isso o texto diz que o mar já não existe. Ou seja, a separação que hoje existe já não vai existir. Naquele céu, na nova terra, o irmão vai poder abraçar o teu parente, vai poder abraçar Jesus, vai poder abraçar o anjo. Então, conforte-se com essas palavras. Cuide da tua vida espiritual. Olha que o pecado trouxe. O pecado não só afetou o mundo espiritual, mas também o mundo físico. Hoje você vê terremotos, não é? Você vê como é que a natureza está. As pessoas morrem, ficam doentes, consequência do pecado. Por isso, é tempo de abandonar o pecado. Não brinque com o pecado. Por isso, essa foi a mensagem de hoje. Que abandonássemos o pecado e seguimos a orientação divina. Nunca se esqueça, temos um céu a ganhar e um inferno a evitar.